Durante o mês de março, dedicado às celebrações do Dia Internacional da Mulher, destacamos as conquistas e desafios das mulheres no mundo dos negócios. As mulheres empreendedoras enfrentam obstáculos únicos, desde a busca pelo equilíbrio entre a vida pessoal e profissional até a superação de barreiras culturais e estruturais. No entanto, com resiliência e visão estratégica, muitas têm posições de destaque, redefinindo padrões e inspirando futuras gerações. Eu sou Daniel Sakamoto e hoje, no último episódio do mês, conheceremos a história de mais uma empresária, agora do mercado de luxo. Se você gostou do tema, se prepare porque o episódio já vai começar. Varejo SA Podcast, episódio 172. Mulheres que inspiram. A jornada de Paula. E a nossa convidada de hoje é Paula Le Gargasson, profissional que construiu uma carreira de destaque nas áreas de marketing, branding e mercado de luxo. Olá, Paula, seja muito bem-vinda ao Varejo SA Podcast, tudo bem? Olá, Daniel, tudo bom? Eu que agradeço o convite, é uma honra estar aqui hoje com vocês e, enfim, agradecer, vamos falar aí do empreendedorismo feminino e no Brasil, esses desafios que a gente enfrenta e que também nos traz muita experiência, o que é muito saudável também para a nossa carreira e para a nossa trajetória. Muito bem. O prazer é todo nosso em te receber. E para a gente começar, eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória profissional. Por onde que você começou? Quais foram suas primeiras experiências antes de entrar no empreendedorismo? Então, eu me formei, eu cursei aqui em Brasília, né, no Uniceub, eu me formei em propaganda e publicidade e propaganda em 2004. Mas desde 99 que eu trabalho com o mercado da comunicação. E sempre foi na comunicação, assim, meu foco sempre foi trabalhar com comunicação, entender comportamentos. Por que as pessoas entram numa fila para comprar uma bolsa de 100 mil reais? Por que a gente tem que ter alguns objetos que nos marcam em determinada sociedade? Por que a gente se veste de uma forma diferente em outro lugar? Entender culturas. Então, esse sempre foi muito um questionamento meu, pessoal. Então, quando eu estava no CEUB, eu comecei a estudar o mercado de luxo e entendi que tinha ali vários porquês. Por que é diferente? Por que é tudo tão bonito? Por que todo mundo só quer vender para esse pessoal? Por que aqui todo mundo tem que ter muito dinheiro? Então, eu construí minha trajetória baseada nisso, mas não sempre no luxo. Porque trabalhar em agência, trabalhar no governo, trabalhar no próprio cliente, isso te dá uma visão muito mais ampla do negócio e do que você quer. E até das ferramentas que a gente tem no mercado. Então, eu comecei, assim, meu primeiro trabalho relevante, digamos assim, foi com uma ex-professora aqui, ela inclusive já faleceu, a Rossana Pavanelli, que era professora da FGV. Ela foi minha professora no CEUB e me chamou para fazer uma consultoria com ela no mercado de seguros. E eu trabalhei com o Manuel Matos. O Manuel Matos era o antigo presidente da Caixa, da então Caixa Seguros. E foi era uma equipe muito enxuta, mas você tinha muita bagagem cultural, muita bagagem de mercado. E aí você se força, é como se você fosse o irmão caçula. Você tem os irmãos mais velhos, você tem que se forçar a correr para alcançar aquele nível de maturidade, de pensamento e tudo mais. Então, começou no mercado de seguros. Em seguida, eu fui para a agência Clique, que era, na época, uma das maiores agências do mercado digital. E aí eu fiz o redesenho, era da equipe de planejamento estratégico, e eu fiz o redesenho do Internet Banking da Caixa, que também era a primeira vez, era a primeira licitação da conta digital da Caixa. Eu trabalhava dentro da Caixa. E aí você tem que entender uma série de comunidades sociais, do FGTS, de loteria, de serviços sociais. Por que a Caixa engloba todos os serviços de contabilidade de empresa PJ, de pagamento de INSS, FGT? Então, você entra num outro universo regulatório que você olha e fala, uau, tipo, para ter empresa é assim. Então, esse já foi meu primeiro contato com, caramba, a gente realmente precisa, as empresas precisam de um departamento de contabilidade para entender toda essa legislação e cumprir todas essas obrigações. E aí eu fui trabalhando, não sei o quê, ao término do meu curso eu falei, vou fazer um curso na Aduaneiras, em São Paulo, de mercado, comércio exterior. Era um curso bem famoso, né?
E eles, porque todo dia, enfim, tem uma regulamentação nova, uma normativa. Não, hoje pode tanto, hoje, agora taxa da blusinha, tem taxa, e de manhã tem, à tarde já não tem, caiu porque reclamaram. Então, assim, é realmente muito dinâmico o mercado. E aí, enfim, desembaraço de mercadoria, eu acabei fazendo 2 cursos na Aduaneiras. E isso tudo só foi me trazendo, você vai ver aqui que eu vou falar muito de curso. Muito conhecimento, muito conhecimento. E até então, conhecimento generalista. Eu sabia um pouco de tudo. Um pouco do banco, um pouco do mercado do comércio internacional. Fui fazer a agência. Como é que eram os clientes grandes, como é que eles tratavam a agência, como é que a gente na agência, dentro do cliente, tinha se comportar. Porque você tem regras, você está falando com o vice-presidente da Caixa, você está falando com o presidente da Caixa, com o diretor de marketing. Você não está falando assim... Você está falando com realmente pessoas que decidem. Então, a gente realmente precisava ter uma visão comportamental e de responsabilidade. Imagina, eu tinha 21 anos. Dos dados que você vai passar e da forma como você vai passar. Então, isso sempre foi muito característico da minha profissão. Você foi aumentando o seu repertório. Exatamente, para ampliar. E aí, um dia, eu descobri que a Louis Vuitton estava precisando... Tinha um vendedor da Louis Vuitton aqui em Brasília que o pai tinha ficado doente, enfim, e precisava sair da operação. E aí, eu fui lá e perguntei para a dona Cristina se eu podia... Dona Cristina, eu queria fazer um estágio aqui. Não precisa me remunerar, mas eu estou fazendo um trabalho no CEUB, essa é minha professora, entendendo a questão da popularização do luxo, que já é essa onda de democratização dos mercados. É para poucos, mas não pode ser para muitos, mas ao mesmo tempo você tem que vender em escala. Que já é assim um negócio que você fica, né? É um contrassenso, mas que faz sentido. Que faz sentido, mas que você olha e fala, não, mas se você tem 10 mil produtos, você não é de luxo, porque luxo é para ser pequeno, então vamos tentar explicar essa história. E aí eu fui trabalhar com a dona Cristina, e na dona Cristina, dentro da Louis Vuitton, foi um trabalho de 3 meses, mas eu acho que foi um dos lugares que eu mais aprendi. Primeiro que a dona Cristina, e eu falo isso com todo carinho, eu tenho uma amizade com ela até hoje, assim. A dona Cristina é uma pessoa muito exigente. Sim, ela foi moldada nesse mercado. Então, o nível de exigência e de detalhamento, ele já é muito maior. O olhar é outro. E por ela ser bastante exigente, ela é naturalmente uma pessoa difícil. Então, ela já estava numa idade mais avançada e ela chegava e falava, fecha o caixa e coloca o negócio aqui. No dia seguinte, ela, mas por que você botou aqui? Tinha que ser aqui. E eu ficava, oi? Mas como é que é isso? Ah, você tem que ligar para o estoque. Não existia ERP. Não existia nenhuma dessas tecnologias. Não era assim, nada por sistema, nada não, digital. era planilha de Excel. E aí você ia lá no computador, abria o computador 386, 486, Intel Série 1, negócio assim. Você abria o computador, ligava, São Paulo, você tem essa bolsa assim assado? Tenho, então me manda, estou fazendo a venda. Então era uma loja que tinha uma operação muito boa, porque a venda já estava garantida, você não tinha nenhuma uma forma, por exemplo, de não pagamento, de inadimplência, porque a pessoa já pagou, ela só faltava receber a bolsa. Na verdade, tinha mais demanda do que produto disponível. Exatamente. E aí tinha todo o mercado aqui em Brasília da diplomacia. Isso fazia com que, dentro da loja, você tinha que falar um segundo idioma. Então, eu já estava formada, fiz inglês na Casa Thomas Jefferson. Eu já me relacionava muito bem no inglês e no francês, que é a minha segunda língua nativa, meu pai é francês, eu sou cidadã francesa. Eu tinha que me relacionar nos 2 idiomas. E aí eu só fui, então fala espanhol. Aqui no Brasil agora as escolas estão começando a ensinar espanhol. Vou estudar espanhol. E aí eu ia fazer espanhol. Fiz espanhol no Miguel de Cervantes aqui em Brasília, tudo. Então eu sempre tive essa visão assim, o que está acontecendo ao meu redor e o que eu tenho que fazer para me preparar? Mais ou menos hoje como inteligência artificial. Tá rolando aí, eu ainda não estou sabendo muito bem para onde a gente vai. Daqui a pouco eu entro num curso e vamos dominar o mercado. E eu acho que esse olhar feminino também, do detalhamento, de você estar na loja. A Louis Vuitton tem manual de embalagem. E aí, quando você se depara com isso, que você não pega o papel de seda e dobra de qualquer forma. Você tem uma forma de botar uma etiqueta. Como é que é pensado quando a pessoa tira da embalagem?
tudo isso é conhecimento, que eu trago até hoje. Então, eu saí da Louis Vuitton, fui concluir meu TCC. Quando eu saí, a agência Clique me liga de novo. Precisa voltar para a Caixa, gerente de projetos. Aí o gerente de projetos, tipo, você tem 50 projetos rodando ao mesmo tempo. Beleza, o que eu vou ser legal? O que vai ser legal para minha carreira como gestora de projeto? Vou fazer um PMI. Aí lá fui eu tirar a certificação PMP. Tirei a certificação PMP. Super difícil. Estudar lá o... Fui, isso aqui fiz, depois deixei, não continuei, fiquei lá por 2 anos com a certificação, saí da área de gerência de projetos. E aí eu fui convidada pela Ana Paula Pimenta da Veiga, que estava abrindo uma revista em Brasília, a Frade, para ser editora de moda e de conteúdo dela. E assim, no meio desse caminho, eu tô resumindo aqui, eu passei pela agência da Paulo Otávio, trabalhei com a Cláudia Pereira, irmã do Paulo Otávio, que é um dos maiores, né, empreendedores aqui de Brasília do ramo imobiliário, dos maiores construtores. Fiz campanha para todos os shoppings da rede. A gente chegou a ganhar colunistas, campanha de varejo grande porte, medalha de ouro com uma campanha, onde o shopping não aparecia. Era só uma modelo passeando pela cidade e a gente falando de estilo de vida. Então, a gente começa a usar tudo que eu vinha estudando do mercado de luxo e eu vou aplicando dentro dos shoppings e as coisas vão dando resultado, como as premiações. Trabalhei na Monumenta, mas isso foi depois da revista. Mas assim, deixa eu voltar para a revista para eu não me perder aqui. Tá. Então, na revista, eu cobri todas as semanas de moda do país. Todas. Então, eu comecei, nessa época, São Paulo Fashion Week, não existia blogueiro. 2005, não tinha look do dia. Era jornalista especializado naquela área. Então, a gente ia para o Ibirapuera, era na época do Ibirapuera, você tinha que ter o convite da marca, você tinha que ter o credenciamento, você tinha que ter uma carta de um veículo dizendo, ela realmente é nossa jornalista, tá lá. Então, eu trazia muitas coisas, e aí, pela minha facilidade com o francês, eu comecei a fazer a ponte com as marcas de luxo na França. E eu escrevia e mandava tudo em francês. E eu comecei a receber uma quantidade monumental de material. E assim, revista a gente tem limitação. Se hoje a impressão de uma revista, e a gente vê aí o mercado editorial, já é muito caro, imagine numa época atrás. 20 anos atrás. Sim, era tipo um carro Mercedes por mês para você imprimir uma revista. Era um investimento altíssimo. E aí, eu não tinha espaço na revista, eu não podia fazer 10 páginas de tudo que está acontecendo no mundo. E aí a internet veio com essa, enfim, sem limitações, né? Uma oportunidade, né? É uma janela para o mundo. Você entrou ali, digitou, e o que está acontecendo na rua? Pode ser que você não entenda, mas você tem acesso. E você tem espaço, dá para Você tem espaço, você coloca, você tá realmente aberta a tudo. Ao que é bom e ao que é ruim. Você está aberto. E aí eu vi uma oportunidade. Eu falei, gente, eu já estou nesse mercado há 6 anos. Já passei por muita coisa. Já ganhei prêmio. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou abrir uma consultoria. E aí eu abri a Quartier de Luxe. Quartier de Luxe significa Distrito do Luxo, que é o nome que é dado lá na França ao Triangle d'Or, que são as ruas Champs-Élysées, Georges V e a Faubourg Saint-Honoré, Champs-Élysées, Georges V e a Faubourg Saint-Honoré, se eu não estiver enganada. É o Triângulo do Ouro. As principais lojas de são marcas onde de estão luxo estão ali. Ali que se concentra tudo. As haute couture estão todas ali. E aí, eu falei para minha tia-avó na França, eu vou abrir, vou empreender nisso e tal. Aí ela falou, vem aqui para a França que eu vou te proporcionar uma jornada do luxo. Ela falou, vem para a França que eu vou te mostrar. Então, ela me hospedou no Georges V. A gente foi passear em todas as lojas de luxo da França. Ela falou, a gente vai tomar o chá da tarde em tal lugar. A gente vai não sei o quê. E eu, com 20 e poucos anos, olhava aquilo e falava, nossa, mas eu não vou chegar. Como é que eu vou trabalhar para chegar aqui, né? Desse jeito. Então, toda essa experiência, todas essas jornadas, elas me levaram a Quartier de Luxe, que foi daí que veio o nome. E eu comecei aqui em Brasília, eu dei treinamento para o Parque Shopping, eu assumi toda a regionalização de comunicação,
da Audi, da Land Rover, na época era o grupo Caltabiano, hoje é o grupo McLaren Maia. Assim, eu fiz coisas muito grandes aqui. Comecei a trazer marcas de fora para o Brasil, ter a licença para trazer. Mas tudo isso foi juntando para que o negócio, aquele sonho que eu tinha de trabalhar com luxo, fosse se juntando. Então, vê. As suas experiências te levaram a isso. A isso. Mas eu não fiquei presa no, eu quero trabalhar numa loja, eu tenho que trabalhar na Dior, eu tenho que trabalhar... Não, eu ia onde o vento me levava sem perder o foco, que é chegar no mercado de luxo. Aproveitou as oportunidades. Exatamente. Você tem na família exemplos de empreendedorismo? Você tinha ao seu redor ali empreendedores que te inspiravam ou foi uma coisa muito sua pelas experiências de trabalho que você teve? Não, foi muito minha e muito... Na verdade, a gente teve um empreendedor na família, que foi meu avô, no interior da Bahia, em Barreiras. Ele teve uma sapataria chamada Sapataria da Cleia, minha mãe, e ele tinha um curtume. Então, lá ele tratava o couro e ele fazia os sapatos. Ele poderia hoje ser um mareso. Só que a falta de estudo, a falta de preparo e o próprio mercado não o impediram de evoluir, porque ele vivia num dogma pessoal dele que, quando começaram a aparecer os sapatos de plástico, ele falou, imagina, homem nenhum vai usar um sapato de plástico, só vai usar couro. E aí ele ficou com isso na cabeça. E aí vieram sapatos de plástico. E ele faliu. Quebrou. E na época que ele tinha a sapataria, ele era uma das pessoas mais ricas da cidade. Ele está vivo, ele fez 100 anos ano passado. Olha. Então, chegou a ser vereador da cidade, né? Tem essa vaidade de ser político, de ser não sei o quê. Todo mundo conhece, sabe quem é, da família Seabra. JJ Seabra é meu tataravô, mas não eram empreendedores, eram pessoas da política. Então, o exemplo mais próximo que eu tive foi meu avô, mas mesmo assim, histórias contadas. O que é que ele fazia que não deu certo, que ele não olhou para o mercado, que ele não foi estudar, que ele não foi, como é que se diz? Ampliar os negócios, não viajava, não ia para as feiras, não ia realmente entender o negócio dele. Ficou preso no tempo. Mas a gente está falando de 1950, de 1960. Uma outra realidade. É uma outra realidade. Não tem nada a ver com o que a gente vive hoje. Mas não deixa de ser um exemplo, né? Não, pelo visto você tirava lições disso, né? Sim, eu sempre... Você já tinha esse olhar de analisar o porquê deu certo, porquê não deu certo. Eu sou muito da parte de dados, assim. Eu confio naquilo que os dados me mostram. Eu não vou... Claro que a gente tem o feeling, né? Seu sexto sentido que olha e fala, isso não vai dar certo. Mas ainda assim eu procuro pelos dados. E o varejo hoje, ele é movido por dados mais do que nunca. Sim, porque você tem que ter os seus KPIs, porque também se você não sabe o que você vai medir, como é que você vai melhorar qualquer coisa se você não tem métrica? Nas experiências que você teve, você certamente teve líderes homens, líderes mulheres. Pessoas que realmente interagiam com você. Sim. Você sente que tem diferença no estilo de gestão do homem e da mulher? Ou no cargo de liderança, o líder ele tem características que independem do gênero? Tem uma diferenciação, mas essa diferenciação ela não traz quem é melhor, quem é pior. São estilos diferentes. São estilos diferentes, exatamente. Eu tive mais chefes homens, e esses chefes, eles foram extremamente respeitosos, eles deram uma oportunidade, onde a gente nem falava em igualdade de salário, igualdade, mas eles escutavam o que a gente... Era realmente assim, um tratamento profissional. Eu tenho um exemplo claro disso, por exemplo, o Ministério da Agricultura. Eu fui coordenadora de propaganda e toda a comunicação do Ministério no país. Apesar da agricultura sustentar o país, é a menor verba de publicidade da Esplanada. Então, assim, é a menor verba, você já não tem muita, digamos, cobiça. Porque as agências não querem lidar com 5 milhões, 6 milhões. Elas têm o Ministério da Saúde para lidar com 300 milhões. O que acontece? A gente consegue... Era um ministério técnico, porque você tem que falar com engenheiros, veterinários
e você tem a comunicação. Foi um dos trabalhos mais legais que eu já fiz em termos de ambiente, de clima, porque chegava o veterinário e falava, o procedimento é esse. Os animais precisam estar no pasto assim, assim, assado. Comunica isso. A gente nunca fez um trabalho, por exemplo, de salmonela nas gândulas, porque tem que ferver a salsicha, porque é no ambiente frio que se cria. Esse trabalho de educação. Então, eles iam para a comunicação, traziam o técnico, e a gente da comunicação tinha liberdade para fazer. Não tinha ninguém ali, aumenta a marca, desce marca. Mas isso aqui eu não gostei, essa cor. As pessoas não questionavam isso, porque elas confiavam que, se você é o profissional da comunicação, você tem que saber o que você está fazendo. Linguagem, formato, você Tudo. que adaptava. O conteúdo era deles. O conteúdo era deles, a informação técnica era deles, mas todo o formato era nosso. Claro que tem regra a seguir, manual de marca, brasão da República, se é colorido, se não é, o que é. Tem as regras e tem os protocolos. Mas até isso é bom. Por quê? Porque o protocolo do governo e o protocolo de qualquer país, ele acaba te dando uma aula de etiqueta para todas as outras coisas. Então, é bom trabalhar no governo. Porque você passa... E você tem hierarquia. Você não chega lá no ministro achando que ele é seu brother. Não é. Ele é um ministro de Estado. Formalidade. Você tem a formalidade, você tem a hierarquia, você tem literalmente os dias que você engole o choro, come seu sapinho. Vai ter dias que as pessoas vão tá super receptivas com você e que você vai executar um trabalho e aquilo vai dar resultado, por mais que a gente no mercado não olhe, porque por ser uma comunicação do governo. Mas tem, por exemplo, eu refiz toda a identidade visual do Vigiagro. O Vigiagro é quem não impede as doenças de entrarem no país, todas as pragas. É um órgão ultra importante. Mas a gente não tem essa percepção porque ele não tem... ele não divulga. Não tem essa visibilidade. Exatamente. Né? Ele não tem nenhum espaço. Sanitárias. É porque ele está ali para dizer não, né? Não, isso não pode. Ele não é... Não é digamos que... Quando você já entra com qualquer tipo de inspeção... ele já não é um negócio positivo. Porque se ele está inspecionando, ele está procurando erro. Então, não tem essas coisas. Mas tudo isso foi válido. No Ministério da Saúde, por exemplo, que foi recente, agora foi com a pandemia. E aí eu fui chamada por um ex-aluno de MBA, que eu dei aula no IBMEC, e ele falou, cara, eu preciso de uma pessoa aqui que tenha conversa com o mercado privado e que fale sobre... que seja mais maleável. E eu acho que a gente, mulher, tem muito desse jogo de cintura, de saber até onde você fala. Sensibilidade feminina realmente se destaca. De você chegar, até a forma de falar. Às vezes a mensagem ela é muito dura, mas você tem uma forma de falar. Você pode, eu falo assim para os meus maridos, para meus filhos, vocês podem falar qualquer coisa, desde que seja no tom certo. Então você pode não gostar do que eu estou falando, que você não vai ver televisão, não vai isso, não vai aquilo. Mas a gente tem... Não dá para você sair gritando. Não dá. Você tem jeito de tratar. Com cada público, você fala de uma forma diferente. Então, no Ministério da Saúde, eu fui coordenadora de parcerias do Ministério. Tem cargo que tem um júnior. É legal, porque você traz um frescor nas ideias. Mas tem cargo que precisa de um cabelo branco. Tem coisa que você precisa... da experiência. Você precisa da jornada da pessoa. E neste ambiente, eram 3 salas assim, que faziam um triângulo. A secretária do Cadu, desse meu chefe, ela já era uma pessoa muito experiente no governo. Tinha já trabalhado na presidência, com ex-presidentes. Era um negócio assim que realmente você falava assim, quero falar com a Luísa Trajano. Ela, peraí, quero falar... Você tinha acesso às pessoas. E eu cheguei para ela... E a gente conversando, eu falei, mas como é que eu vou fazer isso? Eu não tenho. Ela, fica calma, a gente dá um jeito. Com quem você precisar falar, eu chego na pessoa, eu te ajudo. Tem a ideia. Quando você me pergunta assim, qual é a diferença? Os meus chefes masculinos, homens, eles foram mais pragmáticos. Tipo, não inventa, resolve. E a liderança feminina, ela foi mais no detalhe. Ela queria entender o processo.
ela queria saber se você estava fazendo aquilo da forma correta, se você estava prestando atenção nos detalhes, De se maneira você geral, estava sendo isso é o que a gentil. gente vê de diferenciação entre homens e mulheres. É óbvio que existe exceção, mas em geral os homens são mais pragmáticos, Sim. as mulheres mais detalhistas. E na gestão, a gente, de maneira geral, vê isso refletido, é normal, e não tem melhor e pior, é Não, estilo. e é bom que tenha os dois misturados. Uhum. Que a gente não tenha um time... é um assunto super técnico, por exemplo, quando eu trabalhava com o mercado automobilístico. É um mercado masculino, ponto. Mas é legal você ter uma mulher ali, para ela estar num evento, ela olhar as coisas e falar, isso aqui pode melhorar. É um olhar isso aqui diferente, né? Você tem um olhar diferente. Uhum. Tudo isso junta e vira uma salada muito boa. Então, não é que um é melhor, o outro é melhor. Eu acho que nós, mulheres, a gente também tem que se respeitar e se dar ao respeito. Não dá para competir na mesma raia. Uhum. Os homens têm questões fisiológicas que nos diferenciam. E as mulheres também. Essa maior sensibilidade, ela é feminina. Então, não dá para a gente correr na mesma raia. Não dá para a pessoa que ela é mãe... Quer dizer, querer dar, isso vai do estilo de vida de cada um. Mas eu digo o seguinte, eu tenho 2 filhos pequenos. Não dá hoje, se eu não fosse empreendedora, eu dificilmente conseguiria ficar por muito tempo dentro de uma empresa. Paula, mas isso não é a realidade de todo mundo. Não é, eu sei que não é. Mas eu hoje, meus filhos são pequenos ainda, estão na 2ª infância. Eu prefiro dar uma boa educação e cristalizar esses valores do que é ser uma boa pessoa, do que terceirizar isso. Uhum. E isso não é certo ou não é errado. É uma opção sua. É uma opção minha. Eu estou abrindo mão, num determinado momento, de uma carreira que poderia estar aí em super evolução numa crescente, para ter um olhar mais materno, para participar de todas as reuniões das crianças, para mostrar para eles que não é assim, para levar no hospital, para no dia que quer um colinho, vem, colinho de mamãe, não sei o quê. Mas eu não deixei de fazer curso. Na pandemia, eu concluí um MBA e um mestrado na França. Então, você equilibrou. E a gente sempre fala de empreendedorismo feminino, dessa necessidade do equilíbrio. E da dificuldade do equilíbrio, do profissional, do pessoal, da qualificação. Então, acho que fica aqui, para quem está nos ouvindo, um pouco dessa reflexão, né? O equilíbrio, ele é necessário, o desafio, ele sempre existe. Você vai colocar suas prioridades, vai escolher o seu momento. Não é fácil, não é impossível. Eu acho que um dos maiores exemplos, quem não conhece, quem não segue ainda, vai lá no Instagram e segue a Cristina Junqueira, que é a cofundadora do Nubank. Ela acabou de nascer o filhinho dela, 4º filho. E ela é uma super executiva. Mas ela tá lá cuidando do filho dela. Hoje o Nubank não depende dela. Não, mas aí faz parte também da gestão, faz parte também do conhecimento que você adquiriu durante a sua carreira, do direcionamento que você deu, de você também não fazer com que a empresa dependa só de você. Existem outros aspectos aí que perpassam a questão dela ser uma mulher. Podia ser um homem que quer também viajar, quer surfar. Todo dia de manhã eu quero fazer aqui o wake surf no Lago Paranoá. Vai, monta a sua empresa para que você tenha essa liberdade, estrutura, para que você tenha essa liberdade. O que a gente tem que ter hoje é, de fato, esse equilíbrio. E entender que, sim, às vezes não é possível ter o ideal, às vezes não é possível participar de várias feiras, às vezes não é possível fazer várias viagens internacionais, mas elas são importantes. Mas você tem que participar de uma reunião da escola, você tem que estar presente em algum momento, você tem que saber o que está acontecendo também, porque minha mãe sempre me falou um negócio assim, quando a gente deixa um fardo para trás, em algum momento a gente tem que voltar para buscar. Então, se a gente começa a deixar muitos fardos para trás, a educação agora eu fui relapsa. Tem hora que não vai dar para a empresa eu não olhei. Você vai quebrar a empresa. Quando seu filho chegar na adolescência, você vai ter um problema. Quando você for mais para frente, se você não cuidar do seu casamento, você vai ter um outro problema. Então, se a gente não cuida e se a gente não roda esses pratinhos, vai ficar difícil. É impossível? Não é. É fácil? Não é. Não cai do céu. Mas eu não tenho oportunidade. Cava a sua oportunidade.
Vai fazer pesquisa de campo. Pede para alguém, faz como eu fiz com a dona Cristina Louis Vuitton. Não me paga. Eu não quero ser mais uma coisa que você falar, não posso. Eu só quero ficar aqui dentro observando e eu vou trabalhar. Ali eu estava fazendo quase uma pesquisa de campo. Buscando eu fui oportunidade. Entender como é que funcionava para eu terminar meu trabalho e numa boa. Então, tem coisas que a gente faz que a gente não necessariamente gosta. Tem coisas que a gente vai escutar que a gente não necessariamente gostaria. Tem ordens que a gente vai receber que a gente não concorda, mas você vai executar porque, afinal de contas, você é subordinado de alguém. Faz parte, né? Faz parte. Essa é a vida adulta. Engole o choro e faz. E entende que toda essa experiência, em algum momento, ela vai chegar em algum lugar. Então, eu hoje tenho uma empresa, eu dou treinamento, eu estou agora querendo pegar o curso que eu faço e botar na internet. Eu ainda não estou nessa onda, eu estou mais analógica que digital. Mas eu sei que em algum momento eu vou ter que voltar com força para o digital, assim como a Cartier do Luxo, acabou virando um site hospedado dentro do UOL e foi por alguns anos um dos maiores portais no mercado de luxo, de notícias. Em algum momento eu sei o trabalho que estudar. Eu estou me preparando para voltar a esse trabalho. Eu sei que agora não é bem o momento pessoal para isso. Mas eu vou ter que voltar. E eu vou ter que fazer meus sacrifícios. E eu vou ter que sentar lá no computador e pesquisar, e fazer, escrever texto, editar foto, editar vídeo. Sei fazer isso, não sei. Vou dar meu jeito. A sua trajetória mostrou que você vai aprendendo conforme vai precisando. Sim. Você teve uma experiência bem diversificada e você consegue conectar esses pontos. Eu falei no início, né, da importância da gente ter um bom repertório. Sim. E que, no fundo, assim, você ter uma visão ampla e conseguir aos pouquinhos ir conectando os pontos, aplicando a experiência de um lugar no outro, isso faz um diferencial enorme. E a gente vê pela sua trajetória, pelas coisas que você fala, que você realmente aproveitou bem essas oportunidades. Eu acho que a gente realmente tem que colher essas informações e não achar, eu estou aqui cumprindo tabela, vou receber meu salário, tá tudo bem. Não, pega parte do seu salário e investe um pouquinho. Qualificação é fundamental, né? Põe, sabe, faz umas caixinhas, vou guardar 10%, vou botar 15% em educação. Eu não posso pagar o melhor curso de inglês. Paga o curso da esquina, mas paga alguma coisa para você começar a entender, para você começar a falar, para você ter uma imersão. Então, eu acho que no final das contas, são esses pequenos fragmentos que a gente vai juntando e vai colhendo ao longo da nossa trajetória, que vão nos ajudando e que vão nos dando maturidade para hoje até ter uma carreira mais tranquila, onde você pode escolher o que você vai... esse projeto eu não quero, porque, sei lá, vai dar muito trabalho, não é a hora de fazer isso, ou tem muita viagem envolvida, ou não, eu vou trabalhar com outra coisa maior e vou mergulhar e eu tenho uma estrutura em casa que me permite fazer isso. Porque aí você passa a não ser mais, não vou dizer escrava, mas você passa a não ter que escolher tanto. Você já tem um patamar mais confiável. Mas agora, já encaminhando aqui para a parte final da nossa conversa, que passou rápido, eu queria destacar muito a visão que você tem. A forma como você encara as coisas, a forma como você diz que os desafios apareceram, você diagnosticou, detectou, buscou a solução e foi seguindo. E foi aproveitando. Eu acho que para quem está nos ouvindo, esse olhar sobre as coisas que acontecem na vida que pode fazer muita diferença. Enquanto muita gente podia lamentar e se concentrar nos problemas, você aceitava e, na verdade, buscava as soluções. Eu sempre fui uma pessoa que, tipo assim, eu não choro leite derramado. E outra coisa... Fazia o que tinha que ser feito. Cortou, são duas coisas até, assim, diferentes. Eu não choro leite derramado, acabou. Eu não me envolvo em brigas, não me envolvo em polêmicas, eu não dou opinião sobre tudo. Porque aconteceu não sei o que lá. Eu não sou especialista disso. Eu não sou da geopolítica. Não. É claro que você tem que saber o que está acontecendo. Porque, de alguma forma, aquilo vai impactar seu dia a dia. O que o Trump está fazendo nos Estados Unidos? Pode ser que alguma medida que ele faça lá repercuta aqui, seja em taxas, seja em importação, não sei o que vai prejudicar um cliente meu, que precisa, talvez, de uma melhor comunicação, ou que precisa de mais treinamento para explicar para o cliente final que as coisas não são daquele jeito que está sendo dita lá. Então, sempre vai ter uma brecha para você entrar. Mas você só vai achar essa brecha se você souber o que está acontecendo no mundo. Então, assim, eu nunca fui uma pessoa... eu entro em boas brigas.
Eu não fico brigando se o sol tá quente. O sol tá quente, ponto final. Veste uma roupa mais, sabe assim? É esse segue o olhar que é fluxo. importante. Não fica brigando por coisa à toa. E outra coisa, eu me mantenho ativa. Eu estou fazendo um curso agora que não tem nada. É um curso digital sobre o funcionamento das redes sociais, como é que você impulsiona, Eu não vou ser gestora de tráfego, não vou oferecer tráfego para ninguém, mas eu acho importante hoje, na minha carreira, conhecer, para quando eu estiver numa reunião e vier lá um menino novo que sabe 500 vezes mais que eu nesse negócio, eu pelo menos entender o que ele está falando. Verdade. Então a gente não pode também, para também não ser superada pela tecnologia. E você está se adaptando a esse mundo novo. Exatamente. Dinâmico. Muito bom. Então isso tudo é muito importante. Conhecimento é importante, postura é importante, vestimenta é importante, falar idiomas é importante. A gente já mora num país muito complicado, com muitas restrições, com muitos impostos. É o que está posto. Vamos trabalhar e resolver o que dá para resolver. Entende isso e resolve, exatamente. Muito bem, Paula, obrigado por ter aceitado vir aqui conversar com a gente. Eu acho que a conversa passou rápida, a gente falou de muita coisa e eu acho que a sua trajetória pode inspirar muita gente. Eu acho que é isso que a gente deixa aqui como mensagem final. E eu queria, além de te agradecer, pedir para você deixar aí os seus contatos, quem quiser saber um pouco mais do seu trabalho, conhecer um pouco mais você, onde pode te encontrar. Claro, vocês podem me encontrar nas redes sociais, no Instagram principalmente. O meu pessoal, que tem muita essa diferença, né? Pessoal profissional, na verdade, o meu é uma miscelânea de tudo. @pgargasson no Instagram. E o da PSG, que é a empresa de consultoria, é @PSG Brand Sense. Tem um site. A gente vai marcar você e a empresa quando a gente fizer a publicação. Mas eu estou aí disponível, ativa, enfim, à disposição para que for necessário aí para o varejo, para as feiras, para tudo. Muito bem. Obrigado e parabéns. Eu que agradeço. Muito bem. Conversamos hoje com Paula Legargasson, profissional que construiu uma carreira de destaque nas áreas de marketing, branding e mercado de luxo, compartilhou com a gente aqui muito da sua trajetória. E é isso, a gente fica por aqui. Se você gostou desse episódio, não deixe de curtir, compartilhar e nos seguir para ser notificado quando o próximo programa for ao ar. Na semana que vem tem mais, um abraço e boas vendas. Este foi o Varejo SA Podcast. Se gostou, você também pode escutar os episódios anteriores no seu tocador de podcast preferido. Para conferir este e outros conteúdos de interesse do setor, acesse varejosa.org.br. E lembre-se de seguir a gente nas redes sociais. O nosso @ é o Sistema CNDL. Já no YouTube, procure por CNDL Brasil para nos encontrar.